O vestido rasgou no meio da reunião. Olhares se voltaram, o clima pesou. Então o CEO se aproximou e disse: "Se alguém olhar para você, eu acabo com ele." Proteção ou algo muito mais profundo. O alarme tocou às 6h30, como sempre. Marina Oliveira abriu os olhos no pequeno apartamento de Copacabana, onde morava há 3 anos, desde que se mudou do interior do Rio de Janeiro. O som das ondas do mar misturava-se ao trânsito matinal da Atlântica, criando uma sinfonia urbana que já fazia parte da sua rotina. Ela se levantou rapidamente, olhando-se no espelho do banheiro. Aos 26 anos, Marina tinha construído sua carreira como analista financeira na Grupo Almeida Investimentos, uma das maiores empresas de consultoria financeira do Brasil. Seus cabelos castanhos estavam bagunçados pelo sono, mas seus olhos verdes brilhavam com a determinação de quem sabia exatamente onde queria chegar. "Hoje é o dia", murmurou para si mesma, aplicando o rímel com cuidado. A reunião com os investidores japoneses seria crucial para sua promoção. 3 meses de trabalho intenso, noites em claro e fins de semana sacrificados haviam resultado em uma apresentação que poderia mudar sua vida profissional para sempre. Marina escolheu seu vestido azul marinho favorito, aquele que sempre a fazia se sentir confiante. Era elegante, mas não chamativo demais, perfeito para causar boa impressão, sem parecer exagerado. Ela havia comprado em uma liquidação na Zona Sul, economizando por meses para ter pelo menos uma peça de qualidade no guarda-roupa. O trajeto até a Barra da Tijuca, onde ficava o escritório, foi mais longo que o usual. O trânsito do Rio parecia conspirar contra ela naquela manhã. Marina aproveitou o tempo no Uber para revisar suas anotações, respirando fundo para controlar os nervos. O edifício Corporate Park se erguia imponente contra o céu azul carioca. 40 andares de vidro e aço, simbolizando o poder e a influência da Grupo Almeida Investimentos. Marina cumprimentou o porteiro Jorge, que sempre tinha um sorriso amigável para os funcionários. "Bom dia, Marininha. Grande dia hoje, né? Ouvi falar que tem uma reunião importante", disse Jorge, apertando o botão do elevador para ela. "Espero que dê tudo certo, Jorge." "Obrigada", respondeu Marina, ajustando nervosamente a pasta em suas mãos. O 32º andar abrigava a sala de conferências principal. Marina chegou 1 hora antes da reunião, como sempre fazia. Gostava de ter tempo para se preparar, testar o equipamento e organizar os materiais. A sala era ampla, com uma vista panorâmica da Lagoa da Tijuca e das montanhas que abraçavam a cidade. Seus colegas começaram a chegar gradualmente. Roberto, seu supervisor direto, acenou com a cabeça em aprovação ao vê-la já posicionada e pronta. As secretárias trouxeram café e água, e logo o aroma familiar encheu o ambiente, misturando-se com a tensão palpável que sempre precedia reuniões importantes. "Marina, você está preparada? Os japoneses são muito rigorosos com detalhes", comentou Roberto, ajustando a gravata nervosamente. "Estou, Roberto. Revisei tudo 3 vezes. Os números estão impecáveis", respondeu ela, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. Às 14 horas em ponto, os investidores japoneses entraram na sala, acompanhados pelos diretores da empresa. Marina reconheceu alguns rostos da diretoria, mas havia uma presença que a fez parar por um momento. Rafael Almeida, o CEO da empresa, entrou por último. Aos 35 anos ele era conhecido por sua seriedade, inteligência aguçada e um estilo de liderança que inspirava tanto admiração quanto temor. Marina havia-o visto apenas de longe em outras ocasiões, mas nunca tão próximo. Rafael tinha cabelos escuros bem cortados, olhos penetrantes e uma presença que dominava qualquer ambiente em que estivesse. Vestia um terno cinza impecável e caminhava com a confiança de quem estava acostumado a tomar decisões que movimentavam milhões. "Boa tarde a todos. Vamos começar nossa apresentação", anunciou Roberto, fazendo sinal para Marina se aproximar do projetor. Marina respirou fundo e iniciou sua apresentação. Suas palavras fluíam com segurança, cada gráfico e cada número demonstrando meses de pesquisa meticulosa. Ela notou que Rafael a observava atentamente, e por alguns momentos seus olhares se cruzaram. Havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar. Interesse profissional ou algo mais?
A apresentação seguia perfeitamente, até que Marina se moveu para apontar um gráfico específico no telão. Foi então que o impensável aconteceu. O som foi sutil, mas inconfundível. Marina sentiu o tecido do vestido ceder nas costas, exatamente na costura lateral. O calor subiu instantaneamente pelo seu rosto quando percebeu que uma parte considerável das costas estava exposta. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Por um breve momento, Marina ficou paralisada. Seus anos de preparação profissional não a haviam preparado para algo assim. Podia sentir os olhares se voltando para ela, alguns com curiosidade, outros com constrangimento. O murmúrio baixo dos investidores japoneses, conversando entre si em sua língua nativa, só aumentou sua humilhação. Foi quando Rafael se levantou de sua cadeira. "Cavalheiros", disse ele com uma voz firme que cortou o ar como uma lâmina. Sua postura era imponente, e havia algo perigoso em seus olhos enquanto olhava diretamente para os presentes. "Se alguém olhar para ela de forma inadequada, eu acabo com ele, profissional e pessoalmente." O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais constrangimento, mas respeito e um pouco de medo. Rafael caminhou até sua mesa, tirou o paletó do terno e se aproximou de Marina com passos decididos. "Com licença", murmurou ele, colocando o paletó cuidadosamente sobre os ombros dela. O tecido ainda carregava seu perfume masculino, uma mistura amadeirada que era ao mesmo tempo reconfortante e perturbador. Marina sentiu seus joelhos fraquejarem ligeiramente. A proximidade dele era avassaladora. Quando Rafael ajustou o paletó, seus dedos roçaram levemente em seu pescoço, enviando um arrepio por toda sua espinha. "Continue sua apresentação, Marina. Você está indo perfeitamente", disse ele baixo, apenas para ela ouvir. Havia uma gentileza inesperada em sua voz, contrastando com a autoridade que havia demonstrado segundos antes. Marina assentiu, tentando recuperar a compostura. O paletó de Rafael era grande demais para ela, mas cobria completamente o rasgo e ainda lhe dava uma aparência estranhamente elegante. "Obrigada, Sr. Almeida", sussurrou ela, sentindo que as palavras eram insuficientes para expressar sua gratidão. Rafael retornou ao seu lugar, mas Marina notou que seus olhos permaneciam atentos a ela, não de forma invasiva, mas protetora. Era como se ele estivesse criando uma barreira invisível ao seu redor. Marina retomou a apresentação com renovada confiança. Estranhamente, o incidente parecia ter quebrado uma barreira entre ela e a audiência. Os investidores japoneses pareciam mais atentos às suas palavras, e ela conseguiu finalizar com aplausos genuínos. "Excelente trabalho, Marina", disse o Sr. Tanaka, o líder da delegação japonesa, em português com sotaque carregado. "Números muito impressionantes. Você tem futuro brilhante." Após os cumprimentos e a saída gradual dos presentes, Marina se encontrou sozinha na sala com Rafael. Ela começou a tirar o paletó para devolvê-lo, mas ele levantou a mão. "Pode ficar com ele por enquanto. Use para voltar para casa", disse Rafael, aproximando-se dela novamente. "Você se saiu muito bem hoje. O incidente não diminuiu em nada a qualidade da sua apresentação." Obrigada. Não sei o que dizer." "Você não precisava ter feito aquilo", disse Marina, brincando nervosamente com a manga do paletó. "Precisava sim", respondeu ele, e havia uma intensidade em sua voz que a fez olhar diretamente em seus olhos. "Você merece respeito. Sempre." Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de uma tensão que Marina não conseguia nomear. Era atração? Gratidão? Ou algo mais complexo? "Marina", disse Rafael finalmente, "gostaria de conversar com você amanhã, em particular, sobre sua carreira aqui na empresa." O coração dela acelerou. "Claro, Sr. Almeida. A que horas?" "Rafael. Pode me chamar de Rafael quando estivermos a sós", corrigiu ele com um sorriso quase imperceptível. "E às 9 horas, na minha sala." Marina assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Rafael se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. "Marina", chamou ele, virando-se para ela uma última vez. "Você é muito mais forte do que imagina." E com essas palavras ele saiu, deixando Marina sozinha com o paletó dele, um coração acelerado e milhares de perguntas sem resposta. Marina chegou em casa com a mente em turbilhão. O apartamento de um quarto em Copacabana,
que normalmente a recebia com aconchego, parecia pequeno demais para conter todos os sentimentos que borbulhavam dentro dela. O paletó de Rafael ainda estava sobre seus ombros, e ela podia sentir o perfume dele impregnado no tecido. Ela se sentou na pequena varanda que dava vista para o mar. O sol começava a se pôr, pintando o céu carioca com tons de laranja e rosa. As pessoas na praia pareciam minúsculas dali de cima, mas seus gritos de alegria chegavam até ela, misturando-se com o som das ondas. "O que aconteceu hoje?" murmurou para si mesma, tirando finalmente o paletó e o colocando cuidadosamente sobre a cadeira ao lado. Marina relembrou cada detalhe do momento. A forma como Rafael havia se levantado, a autoridade em sua voz quando defendeu sua dignidade, o cuidado com que havia colocado o paletó sobre ela. Mas mais que isso, havia algo em seus olhos quando disse que ela era mais forte do que imaginava. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carla, sua melhor amiga desde a faculdade. "Mari, como foi a apresentação? Você estava super nervosa ontem", disse Carla assim que Marina atendeu. "Carla, aconteceu algo muito estranho hoje." Marina começou contando toda a história para a amiga. Quando terminou, houve um silêncio do outro lado da linha. "Espera, deixa eu entender", disse Carla finalmente. "O CEO bilionário mais cobiçado do Rio não só defendeu você publicamente, mas ainda te emprestou o paletó dele? E vai te receber em particular amanhã? Quando você fala assim, parece... Mari, acorda, o homem está interessado em você. E não é só profissionalmente, minha filha." Marina sentiu o rosto esquentar. "Carla, não seja ridícula. Rafael Almeida pode ter qualquer mulher que quiser. Ele provavelmente nem me vê como mulher, apenas como funcionária." "Ah, é? E funcionárias normais recebem esse tipo de tratamento?" "Mari, você é linda, inteligente e acabou de arrasar numa apresentação. Para de se subestimar." Após desligar, Marina foi tomar um banho, tentando relaxar sob a água morna. Mas sua mente não conseguia parar de voltar para Rafael. Ela havia pesquisado sobre ele quando começou a trabalhar na empresa. Filho de uma família tradicional carioca, havia transformado os negócios do pai em um império financeiro. Formado em economia pela PUC-Rio e com MBA em Harvard, era conhecido por sua inteligência estratégica e por manter sua vida pessoal extremamente reservada. As revistas de fofoca especulavam constantemente sobre sua vida amorosa, mas ele nunca havia sido fotografado com alguém de forma comprometedora. Algumas ex-namoradas mencionavam em entrevistas que ele era intenso e protetor, mas sempre mantinha uma distância emocional. Marina se perguntava o que o motivara a agir daquela forma hoje. Seria apenas profissionalismo? Ou havia algo mais? Ela preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate, e se sentou para comer enquanto assistia ao jornal. As notícias pareciam distantes. Sua mente estava completamente focada no encontro de amanhã. Às 22 horas, Marina escolheu a roupa para o dia seguinte. Optou por um conjunto cinza escuro, conservador mas elegante. Queria causar uma impressão profissional, especialmente depois do incidente de hoje. Antes de dormir, ela segurou o paletó de Rafael mais uma vez. O tecido era de uma qualidade excepcional. Provavelmente custava mais que seu salário de 2 meses. Mas não era o valor monetário que a impressionava. Era o gesto. A forma como ele havia agido sem hesitar, colocando sua reputação e autoridade em jogo para protegê-la. Marina adormeceu, com uma mistura de ansiedade e expectativa, sonhando com olhos escuros e uma voz grave dizendo que ela era mais forte do que imaginava. Marina chegou ao escritório às 8h30, meia hora antes do horário marcado com Rafael. Ela havia passado extra tempo arrumando o cabelo e a maquiagem, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre profissional e feminina. O paletó dele estava cuidadosamente dobrado em uma sacola, que ela carregava junto com sua pasta de trabalho. O 38º andar, onde ficava a sala do CEO, era um mundo diferente do resto do prédio. O corredor era mais amplo, decorado com obras de arte brasileira contemporânea. A secretária de Rafael, Dona Márcia, uma senhora elegante de uns 50 anos, a recebeu com um sorriso caloroso. "Bom dia, Marina. O senhor Rafael a está esperando. Pode entrar." Marina bateu levemente na porta e entrou.
A sala do CEO era impressionante, um ambiente amplo com uma vista de 180 graus da Barra da Tijuca, estantes repletas de livros, um bar discreto no canto e uma mesa de reuniões para 8 pessoas. Rafael estava de pé próximo à janela, observando a cidade lá embaixo. "Bom dia, Rafael", disse ela, sua voz saindo um pouco mais baixa que pretendia. Ele se virou e Marina sentiu o mesmo impacto de ontem. Rafael vestia uma camisa branca sem gravata, com as mangas ligeiramente dobradas, o que o fazia parecer menos formal, mas igualmente imponente. "Marina, bom dia. Por favor, sente-se", disse ele, indicando as poltronas de couro próximas à janela, longe da mesa formal. "Café? Suco?" "Café está ótimo", respondeu ela, colocando a sacola ao lado da poltrona. "Trouxe seu paletó." "Obrigada novamente." Rafael se aproximou dela para pegar a sacola, e por um momento ficaram muito próximos. Marina podia ver pequenos detalhes que não havia notado antes. Uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, os cílios escuros, a forma como ele a observava com uma intensidade quase tangível. "Não precisa agradecer", disse ele, colocando a sacola de lado sem nem olhar para ela. "Como você está? Depois de ontem?" "Estou bem. Na verdade, estou mais preocupada em saber se aquilo prejudicou de alguma forma a empresa ou a reunião." Rafael serviu café para os dois e se sentou na poltrona em frente à dela. A reunião foi um sucesso absoluto. Os japoneses ficaram impressionados com sua apresentação, tanto que querem te conhecer melhor. Marina sentiu um alívio imenso. "Sério?" "Completamente. Na verdade, eles sugeriram que você faça parte da equipe que vai para Tóquio no próximo mês finalizar o acordo." Os olhos de Marina se arregalaram. Uma viagem internacional para o Japão representava um salto imenso em sua carreira. Isso é incrível. Obrigada pela oportunidade", disse ela, mal conseguindo conter a animação. "Você mereceu, Marina, mas não foi por isso que a chamei aqui." A expressão de Rafael ficou mais séria, e Marina sentiu o coração acelerar. "Sobre o que aconteceu ontem, quero me desculpar pela forma como alguns colegas reagiram, e quero que você saiba que tomei providências." "Que tipo de providências?" "Vamos dizer que deixei muito claro para todos os funcionários da empresa qual é o padrão de comportamento que espero. Respeito não é opcional aqui." Marina ficou tocada pela preocupação dele, mas também curiosa. "Rafael, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você fez aquilo? Quer dizer, você mal me conhece e ainda assim..." Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a xícara de café entre as mãos. Quando olhou para ela novamente, havia algo vulnerável em sua expressão. "Porque reconheço alguém que luta para ser levada a sério", disse ele finalmente. "E porque você me lembrou de alguém muito importante para mim." "Quem?" "Minha mãe. Ela também era uma mulher forte trabalhando num mundo dominado por homens. Ela me ensinou que proteger quem merece proteção não é opcional, é obrigatório." Marina sentiu uma onda de emoção. Havia uma sinceridade na voz de Rafael que a tocou profundamente. Ela deve ter sido uma mulher incrível. "Era", disse Rafael, e Marina notou o tempo verbal. "Ela faleceu há 3 anos. Sinto muito." "Obrigado. Ela teria gostado de você, tenho certeza." Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas bebendo café e olhando pela janela. Marina sentia que havia acabado de ver um lado de Rafael que poucos conheciam. "Marina", disse ele finalmente, "gostaria de te convidar para jantar hoje à noite." O coração dela parou por um segundo. "Jantar?" "Sim, para celebrar sua promoção e... porque gostaria de conhecê-la melhor, fora do ambiente de trabalho." Marina sabia que estava numa encruzilhada. Aceitar poderia complicar tudo. Ele era seu chefe, o CEO da empresa, mas havia algo em Rafael que a atraía como um imã. "Eu adoraria", ouviu-se dizendo. O sorriso que Rafael deu foi o primeiro completamente genuíno que ela havia visto dele. "Ótimo, te busco às 8 horas." "Perfeito." Marina saiu da sala de Rafael com as pernas bambas e o coração disparado. Havia acabado de aceitar um convite para jantar com o homem mais poderoso da empresa, e talvez do Rio de Janeiro. Enquanto esperava o elevador, tentava processar tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias. A menção à mãe dele havia tocado seu coração. Marina havia perdido o próprio pai aos 15 anos,
e sabia como essas perdas moldavam uma pessoa. Talvez fosse isso que explicasse a intensidade protetora que Rafael havia demonstrado ontem. De volta ao seu andar, Marina tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. Suas colegas Fernanda e Juliana notaram imediatamente que algo estava diferente. Mari, você está estranha hoje. O que houve na reunião com o CEO? Perguntou Fernanda durante o intervalo para o almoço. Só conversamos sobre a apresentação de ontem e sobre um projeto no Japão, respondeu Marina tentando soar casual. Projeto no Japão? Nossa, que incrível! Exclamou Juliana. Mas tem algo mais, né? Você está com uma cara. Que cara? Cara de quem foi atropelada por um caminhão, mas gostou, riu Fernanda. Marina não conseguiu evitar um sorriso. Suas amigas a conheciam bem demais. Às 17, Marina pediu para sair mais cedo, alegando uma consulta médica. Precisava de tempo para se preparar adequadamente. O trânsito até Copacabana estava pesado, e ela aproveitou o percurso no Uber para ligar para Carla. Ele te convidou para jantar? Marina, eu não acredito, gritou Carla do outro lado da linha. Carla, para de gritar. E não sabemos se é um encontro romântico, pode ser só profissional. Ah, claro. Executivos costumam convidar funcionárias para jantar às 8 horas da noite por motivos puramente profissionais, ironizou Carla. Mari, acorda, o homem está interessado. Mas e se não der certo? E se isso complicar minha carreira? Eu acabei de conseguir uma oportunidade incrível. Marina Oliveira, me escuta bem. Você passou os últimos 3 anos trabalhando feito uma condenada. Quando foi a última vez que você saiu com alguém interessante? Marina ficou em silêncio. Carla estava certa. Desde o término com Lucas, há 1 ano e meio, ela havia se dedicado exclusivamente à carreira. Exatamente, continuou Carla. Então pare de sabotar a si mesma e aproveite. Mas primeiro me diz, o que você vai vestir? Marina olhou para o guarda-roupa e sentiu pânico. A maioria das suas roupas eram conservadoras demais para um jantar ou casuais demais para sair com Rafael. Carla, acho que não tenho nada adequado. Calma. Vou te encontrar no shopping da Gávea em 1 hora. Vamos resolver isso. 1 hora depois, Marina se encontrou com Carla no shopping. Sua amiga, que trabalhava como publicitária e tinha um senso de moda impecável, já havia selecionado mentalmente algumas opções. Precisamos de algo elegante, mas não exagerado. Sofisticado, mas que mostre que você é uma mulher, não só uma executiva, explicou Carla enquanto caminhavam pelas lojas. Elas encontraram o vestido perfeito em uma boutique pequena, mas elegante. Era um vestido preto de mangas 3/4, com um corte que valorizava a silhueta de Marina, sem ser óbvio demais. Elegante e atemporal. Esse é perfeito, disse Carla satisfeita. Agora sapatos. Escolheram um escarpin nude de salto médio, elegante o suficiente para a ocasião, mas confortável para caminhar. Marina protestou ligeiramente pelo preço, mas Carla foi irredutível. Mari, isso é um investimento. Além do mais, você vai usar essas peças outras vezes. De volta ao apartamento, Marina tomou um banho demorado, usando seu melhor hidratante e perfume. Fez a maquiagem com cuidado. Elegante, mas não exagerada. Optou por um batom vermelho discreto que realçava seus lábios naturalmente cheios. Às 19h45, ela estava pronta. Olhou-se no espelho e por um momento não se reconheceu. O vestido a fazia parecer mais madura, mais sofisticada, mas ainda era ela, Marina do interior que havia lutado para chegar onde estava. O interfone tocou exatamente às 8 horas. Boa noite, Marina. É Rafael. Posso subir? Claro, apartamento 1204. Marina sentiu o estômago revirar de nervosismo. Em alguns minutos, Rafael estaria no seu pequeno apartamento. Ela olhou ao redor, verificando se estava tudo arrumado. A batida na porta foi suave, mas firme. Marina respirou fundo antes de abrir. Rafael estava magnífico. Vestia um terno escuro sem gravata, a camisa entreaberta mostrando um pouco do pescoço. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados pelo vento, o que o fazia parecer menos formal e mais acessível. Você está linda, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Marina corar. Obrigada. Você também está muito bem, respondeu ela, pegando a bolsa pequena.
Rafael olhou rapidamente ao redor do apartamento. Marina ficou constrangida por alguns segundos. O lugar era simples comparado ao que ele provavelmente estava acostumado. É aconchegante, disse ele, e parecia genuíno. E essa vista deve ser incrível à noite. É sim. Gosto de tomar café na varanda pela manhã, ouvindo o mar. Deve ser relaxante. Às vezes esqueço como é importante ter esses momentos de tranquilidade. O restaurante que Rafael escolheu ficava na lagoa, em uma casa antiga convertida que respirava elegância discreta. O ambiente era intimista, com apenas 15 mesas, iluminação suave e uma vista deslumbrante da Lagoa Rodrigo de Freitas. Marina percebeu imediatamente que não era o tipo de lugar que aparecia em guias turísticos. Era claramente um local frequentado pela elite carioca. Boa noite, Sr. Almeida. Sua mesa está pronta, cumprimentou o maître, conduzindo-os a uma mesa reservada próxima à janela. Marina sentiu-se observada por outros clientes, mas Rafael parecia completamente alheio à atenção. Sua presença era naturalmente magnética, mas ele agia como se fosse a coisa mais normal do mundo estar ali com ela. Espero que goste do local. É discreto e a comida é excepcional, disse Rafael, puxando a cadeira para Marina sentar. É lindo, respondeu ela, genuinamente impressionada. Obrigada por me trazer aqui. O sommelier apareceu rapidamente e Rafael consultou Marina antes de escolher um vinho tinto brasileiro da Serra Gaúcha. Prefiro apostar nos nossos produtos, explicou com um sorriso. Enquanto esperavam o vinho, Marina observou Rafael sem o ambiente formal do escritório. Ele parecia mais relaxado, menos guardado. Quando sorriu para agradecer ao garçom, ela notou como seu rosto inteiro se transformava. Marina, começou Rafael inclinando-se ligeiramente para a frente, quero conhecê-la melhor. Não como funcionária, mas como pessoa. Me fala da sua vida, da sua família. Marina sentiu uma pontada de nervosismo. Sua história era simples comparada ao mundo dele. Não há muito o que contar. Sou de Nova Friburgo, filha de uma professora e de um mecânico. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e minha mãe criou a mim e ao meu irmão mais novo sozinha. Rafael a escutava com atenção genuína, sem o olhar distraído que ela estava acostumada a ver em outras pessoas quando contava sua história. Como foi sair do interior para o Rio? Assustador, admitiu Marina com um sorriso triste. Eu tinha uma bolsa de estudos na UFRJ, mas não conhecia ninguém. Morava numa kitnet minúscula em Santa Teresa, comia miojo quase todos os dias, mas estava determinada a conseguir. E sua mãe? Como ela reagiu quando você saiu de casa? Foi difícil para ela. Eu era a primeira da família a fazer faculdade. Minha mãe tinha medo de que eu me perdesse na cidade grande, mas ao mesmo tempo estava orgulhosa. Marina pausou, brincando com o guardanapo. Ela ainda fica preocupada quando não ligo por 2 dias seguidos. Rafael riu suavemente. Mães são assim mesmo. A minha ligava 3 vezes por dia quando eu morava nos Estados Unidos. Você estudou fora? Harvard por 2 anos. Foi uma experiência incrível, mas confesso que sentia muita falta do Brasil. Da energia do Rio, da comida, do jeito das pessoas. O vinho chegou, e Rafael fez questão de servir Marina pessoalmente. Ela provou e aprovou com um sorriso, sentindo-se cada vez mais à vontade. E você? Perguntou Marina. Como foi crescer sendo o herdeiro de um império empresarial? A expressão de Rafael se tornou mais pensativa. Honestamente, solitário. Meus pais sempre estavam viajando a trabalho. Cresci praticamente criado pelas babás e depois em internatos. Aprendi cedo que as pessoas se aproximavam de mim por interesse, não por genuína amizade. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Isso deve ter sido muito difícil. Foi, mas me ensinou a ler as pessoas rapidamente, a identificar quem é autêntico e quem não é. Ele a olhou diretamente nos olhos. É por isso que valorizo tanto a honestidade quando a encontro. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina se sentir especial. Como se ele estivesse dizendo que ela era uma dessas pessoas autênticas. O primeiro prato chegou, um tartar de salmão com alcaparras e abacate. Marina experimentou e não conseguiu esconder a expressão de prazer. Está delicioso, exclamou. Fico feliz que esteja gostando. Você parece ser uma pessoa que aprecia as coisas boas da vida, mas sem perder a simplicidade. É uma forma interessante de me descrever, riu Marina. É verdade.
Ontem, quando você estava fazendo a apresentação, percebi como você estava genuinamente animada com o trabalho. Não era só profissionalismo, você realmente se importava com o resultado. Marina ficou surpresa com o nível de observação dele. O trabalho é importante para mim. Representa tudo pelo que lutei. E por isso mesmo que você merece chegar aonde quiser, disse Rafael com convicção. A conversa fluiu naturalmente durante todo o jantar. Eles falaram sobre literatura, descobrindo uma paixão mútua por autores brasileiros. Viagens. Rafael descreveu lugares incríveis que visitara a trabalho, enquanto Marina confessou que seu sonho era conhecer a Europa. E objetivos de vida. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Rafael enquanto dividiam uma sobremesa de chocolate. Você conseguiu manter sua essência, apesar de todas as dificuldades. Isso é raro. Como assim? Você poderia ter se tornado amarga ou calculista. Em vez disso, ainda há uma luz nos seus olhos quando você fala das coisas que ama. Isso é inspirador. Marina sentiu o coração acelerar. Havia uma intimidade crescendo entre eles que ia muito além da atração física. Era uma conexão real. Rafael, disse ela suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Quer dizer, você tem tudo. Rafael ficou em silêncio por um momento, girando o copo de vinho entre as mãos. Porque nunca encontrei alguém que me quisesse por quem eu realmente sou, e não pelo que eu represento. Ele a olhou profundamente. Até agora. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina sentiu que estava no limiar de algo que poderia mudar sua vida para sempre. O silêncio entre eles se prolongou, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio carregado de possibilidades, onde cada um tentava decifrar os sentimentos do outro. Marina sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Rafael podia ouvi-lo. Marina, disse Rafael finalmente, sua voz mais baixa que o normal. Não quero que você se sinta pressionada por eu ser seu chefe. Se isso está acontecendo é porque... Porque o quê? Perguntou ela suavemente. Porque desde o momento em que você entrou naquela sala de conferências, algo mudou. E não foi só ontem, no incidente. Foi antes. Eu já havia notado você. Marina ficou surpresa. Já havia me notado? No mês passado, quando você apresentou o relatório trimestral para os diretores. Você estava nervosa, mas falou com tanta paixão sobre os números. Eu fiquei impressionado com sua dedicação. Eu nem sabia que você estava presente naquela reunião. Estava, no fundo da sala, e desde então comecei a prestar atenção no seu trabalho. Rafael pausou, passando a mão pelos cabelos. Marina, preciso que você entenda uma coisa. Não sou o tipo de homem que mistura trabalho com vida pessoal. Nunca fui. Mas você fez algo comigo que eu não consigo explicar. Marina sentiu uma onda de calor subir pelo peito. A vulnerabilidade na voz de Rafael era comovente. Esse homem poderoso, acostumado a controlar tudo, parecia genuinamente perdido. Rafael, eu também sinto algo diferente, admitiu ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Mas tenho medo. Medo de quê? De estragar tudo, minha carreira, nossa. Seja lá o que isso possa ser. Você é Rafael Almeida. Eu sou apenas uma analista de Nova Friburgo. Rafael se inclinou para a frente e, hesitantemente, tocou a mão dela sobre a mesa. O contato enviou uma corrente elétrica pelo braço de Marina. Você não é apenas nada, disse ele firmemente. Você é Marina Oliveira, a mulher que conseguiu me fazer esquecer de todas as regras que criei para minha vida. O garçom se aproximou discretamente para perguntar sobre a conta, quebrando o momento. Rafael rapidamente resolveu o pagamento, e eles se levantaram para sair. Do lado de fora do restaurante, a noite carioca estava amena. A brisa da lagoa trazia o aroma das árvores, e as luzes da cidade se refletiam na água. Eles caminharam lentamente até o carro de Rafael, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Marina, disse Rafael quando chegaram ao carro, gostaria de prolongar um pouco mais nossa conversa? Podemos dar uma volta ou... Eu adoraria, respondeu ela sem hesitar. Rafael dirigiu pelas ruas da Zona Sul, mostrando lugares que Marina conhecia de vista, mas nunca havia realmente apreciado. Eles subiram até o alto da Boa Vista, onde pararam num mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada. É lindo, sussurrou Marina, saindo do carro e se apoiando no parapeito. Sim, é, concordou Rafael,
Mas quando ela olhou para ele, percebeu que ele estava olhando para ela, não para a vista. Eles ficaram lado a lado, contemplando a cidade em silêncio. Marina estava consciente de cada movimento de Rafael, da proximidade de seus corpos, do cheiro do perfume dele misturado com a brisa noturna. Marina, disse Rafael suavemente, virando-se para ela. Posso ser completamente honesto com você? Por favor. Estou tentando ser um cavalheiro, tentando não me deixar levar pelo que estou sentindo. Mas está sendo muito difícil. Marina se virou para encará-lo completamente. A luz da lua destacava os contornos do rosto dele, e ela se perdeu por um momento na intensidade de seus olhos. E se eu dissesse que não quero que você seja um cavalheiro? Sussurrou ela, surpreendendo-se novamente com sua coragem. Rafael a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando ter certeza de que havia entendido corretamente. Então, lentamente, ele levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Tem certeza? Perguntou ele, sua voz rouca. Em resposta, Marina se aproximou dele, eliminando a distância entre eles. Rafael envolveu o rosto dela entre as mãos e a beijou. O beijo começou suave, quase hesitante, mas rapidamente se intensificou. Marina sentiu seus joelhos fraquejarem quando Rafael a puxou contra seu corpo, aprofundando o beijo. Era como se toda a tensão dos últimos dias encontrasse finalmente uma válvula de escape. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Marina, murmurou Rafael contra os lábios dela. Você tem ideia do que faz comigo? Ela estava prestes a responder quando o celular dele tocou insistentemente. Rafael resmungou, verificando a tela. É uma emergência do escritório, disse ele, claramente frustrado. Tenho que atender. Marina se afastou um pouco, dando-lhe privacidade para a ligação. Podia ouvir apenas fragmentos da conversa, mas era óbvio que algo sério havia acontecido. Entendi. Estarei aí em 20 minutos, disse Rafael, desligando o telefone e se virando para Marina, com uma expressão de desapontamento. Tenho que ir. Há um problema com um dos nossos maiores clientes e preciso resolver esta noite. Marina tentou disfarçar sua própria frustração. Claro, eu entendo. Marina, me desculpa. Eu não queria que nossa noite terminasse assim. Não se preocupe. O trabalho é importante. Rafael a levou de volta para Copacabana, e durante o trajeto eles conversaram sobre assuntos mais leves, mas havia uma tensão palpável no ar. Quando chegaram ao prédio dela, Rafael desligou o motor e se virou para ela. Marina, sobre o que aconteceu hoje, não quero que você pense que foi um impulso ou algo casual. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero te ver novamente. Não só como funcionária, mas como a mulher incrível que você é. Marina sentiu o coração disparar novamente. Eu também quero te ver. Que tal no sábado? Posso te levar para conhecer um lugar especial. Que lugar? Rafael sorriu misteriosamente. É surpresa. Confie em mim. Marina concordou, e eles se despediram com um beijo suave, mas carregado de promessas. Na sexta-feira, Marina chegou ao trabalho com a sensação de estar flutuando. A noite com Rafael havia sido mais do que ela poderia ter imaginado. Romântica, intensa e reveladora. Ela mal conseguia se concentrar nos relatórios, sua mente voltando constantemente para o beijo no mirante e para a promessa do encontro de sábado. Fernanda foi a primeira a notar a mudança. Mari, você está diferente hoje, comentou durante o intervalo para o café. Está radiante, o que aconteceu? Nada demais, apenas uma boa noite de sono, mentiu Marina, tentando soar casual. Boa noite de sono, é? Com essa cara de quem ganhou na loteria? Riu Juliana, juntando-se à conversa. Marina estava prestes a responder quando Roberto se aproximou do grupo parecendo agitado. Marina, preciso falar com você, em particular. O coração de Marina disparou. Será que alguém havia descoberto sobre o jantar? Ela seguiu Roberto até sua sala, tentando manter a calma. Sente-se, disse Roberto, fechando a porta. Marina, chegaram algumas informações até mim que me deixaram preocupado. Que tipo de informações? Sobre você e o CEO. Marina sentiu o sangue gelar. Roberto, eu posso explicar. Marina, você foi vista saindo de um restaurante caro ontem à noite com Rafael Almeida, em um encontro claramente romântico. A mente de Marina entrou em pânico. Como alguém havia descoberto tão rapidamente? Quem te contou isso?
Isso não importa. O que importa é que você precisa entender a gravidade da situação. Roberto se inclinou para a frente com expressão séria. Marina, você é uma funcionária talentosa com um futuro brilhante aqui. Mas se envolver romanticamente com o CEO pode destruir tudo isso. Roberto, me escute. Não estou julgando você nem ele. Mas a realidade é que isso pode ser interpretado como favorecimento, nepotismo. Outros funcionários podem questionar todas as suas conquistas profissionais. Marina sabia que Roberto estava certo, mas a forma como ele falava a irritou. E se eu disser que não me importo com o que os outros pensam? Então você é mais ingênua do que imaginei, disse Roberto secamente. Marina, você trabalhou duro para chegar onde está. Não deixe que um romance, por mais genuíno que seja, destrua tudo isso. Após sair da sala de Roberto, Marina se sentiu confusa e angustiada. Ela havia passado os últimos 3 anos construindo sua reputação profissional, e agora tudo poderia estar em risco. Durante o almoço, ela decidiu ir até a cobertura do prédio para tomar ar fresco e pensar. Foi lá que recebeu uma mensagem de Rafael. Boa tarde. Como está seu dia? Mal posso esperar por amanhã. R. Marina digitou e apagou várias respostas antes de enviar. Oi, o dia está complicado. Podemos conversar mais tarde? A resposta veio quase imediatamente. Claro. Está tudo bem? Posso te ver agora se precisar. Não, está tudo bem. Falamos depois. M. Mas não estava tudo bem. Marina passou a tarde inteira tentando trabalhar enquanto processava a conversa com Roberto. Será que estava sendo imprudente? Será que estava arriscando tudo por um homem que, no fundo, ela mal conhecia? Às 18 horas, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Marina estava organizando suas coisas quando Fernanda apareceu em sua mesa. Mari, preciso te contar uma coisa, disse Fernanda, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. O que foi? É sobre você e o CEO. Já está correndo boato pelo escritório. Marina fechou os olhos, sentindo uma onda de náusea. Que tipo de boato? Que vocês estão tendo um caso. Que é por isso que você conseguiu a oportunidade no Japão. Fernanda tocou o braço de Marina. Mari, eu sei que não é verdade, mas... Como você sabe que não é verdade? Fernanda parou, estudando a expressão de Marina. Mari, me diz que não é verdade. Marina ficou em silêncio por um momento longo demais. Meu Deus, sussurrou Fernanda. É verdade, não é? Vocês estão se envolvendo. Fernanda, eu posso explicar. Mari, você perdeu o juízo? Ele é o CEO, você sabe o que isso pode fazer com sua carreira? Eu sei, todo mundo quer me lembrar disso hoje, explodiu Marina, mais alto do que pretendia. Fernanda olhou ao redor nervosamente. Marina, abaixa a voz. Escuta, eu sou sua amiga, então vou ser direta. Você precisa terminar isso antes que vire um escândalo. E se eu não quiser terminar? Então você vai ter que escolher ele ou sua carreira, porque não dá para ter os dois. Naquela noite, Marina chegou em casa exausta emocionalmente. Carla ligou pouco depois das 20 horas. Como foi o jantar de ontem? Você nem me ligou para contar, disse Carla animadamente. Marina contou tudo. O jantar maravilhoso, a conexão que sentiram, o beijo e também a conversa com Roberto e os rumores que já estavam circulando. Mari, isso sempre foi um risco, disse Carla após ouvir tudo. A pergunta é, vale a pena? Eu não sei, Carla. Ontem à noite parecia que sim. Hoje estou com medo de estar fazendo a maior besteira da minha vida. E ele? Já conversaram sobre isso? Ainda não. Ele quer me ver amanhã, mas estou pensando em cancelar. Marina, antes de tomar qualquer decisão precipitada, conversa com ele. Ele precisa saber o que está acontecendo. E vocês precisam decidir juntos como lidar com isso. Após desligar, Marina ficou na varanda olhando o mar. Sua vida havia se tornado complicada em apenas 2 dias. Parte dela queria voltar para a segurança de antes, quando sua maior preocupação era apenas o trabalho. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo rapidamente, não conseguia imaginar sua vida sem Rafael. Seu celular tocou. Era uma mensagem dele. Marina, sinto que algo está errado. Podemos conversar? Estou preocupado com você. Marina olhou a mensagem por longos minutos antes de responder. Amanhã conversamos sobre tudo. Boa noite. Ela sabia que no dia seguinte
Teria que tomar uma das decisões mais importantes de sua vida. Sábado chegou nublado, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Marina. Ela havia passado a noite mal dormida, alternando entre a ansiedade do encontro com Rafael e o peso das consequências que Roberto havia destacado. Às 9h da manhã, seu celular tocou. Bom dia, Marina. Está pronta para nossa aventura? A voz de Rafael soava animada, contrastando com o turbilhão de emoções dela. Rafael, precisamos conversar. Antes de qualquer coisa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro. Prefere que eu vá até você? Seria melhor. Estarei aí em 1 hora. Marina usou o tempo para se arrumar e organizar os pensamentos. Havia preparado mentalmente todos os pontos que precisava abordar. Os rumores, as implicações profissionais, os riscos para ambos. Quando Rafael chegou, trazia flores, um buquê simples, mas elegante, de lírios brancos. Vestia jeans escuros e uma camisa de linho azul claro, parecendo mais jovem e acessível do que no ambiente corporativo. Para você, disse ele, oferecendo as flores com um sorriso que se desfez rapidamente ao ver a expressão séria dela. Obrigada. São lindas, respondeu Marina, convidando-o para entrar. Quer café? Marina, o que está acontecendo? Você parece distante. Eles se sentaram na pequena sala de estar. Marina respirou fundo antes de começar. Rafael, ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida profissional. Por quê? Porque descobriram sobre nós. Roberto me chamou para conversar. Os rumores já estão correndo pelo escritório. A expressão de Rafael se tornou grave. Que tipo de rumores? Que estamos tendo um caso. Que minha promoção e a oportunidade no Japão foram um favorecimento. Marina sentiu a voz tremer ligeiramente. Rafael, as pessoas estão questionando minha competência profissional. Rafael se inclinou para a frente, o punho cerrado sobre o joelho. Quem está espalhando isso? Vou resolver esta situação imediatamente. Não. É exatamente isso que não pode acontecer. Se você sair em minha defesa, só vai confirmar o que estão pensando. Então, o que você está sugerindo? Marina levou as mãos ao rosto, sentindo o peso da decisão que havia tomado durante a madrugada. Acho que precisamos parar, antes que isso destrua minha carreira e prejudique você também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Marina, disse ele finalmente sem se virar, você está me dizendo que devemos terminar algo que nem começou direito por causa do que outras pessoas pensam? Estou dizendo que somos adultos responsáveis que precisam considerar as consequências de nossos atos. Rafael se virou para ela, e Marina viu uma intensidade em seus olhos que a fez recuar ligeiramente. Sabe qual foi meu primeiro pensamento quando acordei hoje? Que mal podia esperar para te ver. Que queria te levar para conhecer a casa da minha família em Petrópolis, te mostrar lugares que são importantes para mim. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Não consegui parar de pensar em você desde quinta-feira. Rafael, não, me deixa terminar. Toda a minha vida sempre tive que calcular cada movimento, cada decisão, pensando primeiro na empresa, na família, na imagem pública. Você é a primeira pessoa que me faz querer ser apenas eu mesmo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você acha que isso é fácil para mim? Você acha que quero desistir? Então, por que está desistindo? Porque eu trabalhei muito duro para chegar onde estou. Porque vim de Nova Friburgo sem conhecer ninguém. Porque minha mãe fez sacrifícios enormes para me apoiar. Porque não posso jogar tudo fora por quê? A voz de Rafael estava mais suave agora. Por um homem que posso perder a qualquer momento, sussurrou Marina, finalmente verbalizando seu medo mais profundo. Rafael se aproximou dela lentamente e se ajoelhou na frente da poltrona onde ela estava sentada. Marina, me olha. Relutantemente, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Você não vai me perder. E sabe por quê? Porque eu não vou deixar isso acontecer. Como pode ter tanta certeza? Porque o que sinto por você é diferente de tudo que já vivi. E porque sei que você sente o mesmo. Marina não conseguiu negar, era verdade. Mas o trabalho, os rumores... Vou te contar uma coisa, disse Rafael pegando as mãos dela. Meu avô fundou essa empresa. Meu pai a expandiu. E eu a transformei no que ela é hoje. Sabe por que consegui fazer isso? Marina balançou a cabeça. Porque aprendi que vida sem risco
é vida sem recompensa. E você, Marina Oliveira, vale qualquer risco. E se não der certo? E se isso destruir tudo que construímos? Rafael ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Então, pelo menos teremos tentado. E eu prefiro viver com as consequências de ter lutado por você do que com o arrependimento de ter te perdido por medo. Marina sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Toda a tensão dos últimos dias se dissolvendo com aquelas palavras. Rafael, estou com tanto medo. Eu também, admitiu ele, secando delicadamente as lágrimas dela com o polegar. Mas estou mais com medo de te perder do que de enfrentar qualquer consequência. E como vamos lidar com o trabalho? Com os comentários? Juntos, um passo de cada vez. E se for necessário, você pode se transferir para outro departamento, ou até mesmo para outra empresa do grupo. Sua competência fala por si só. Você não precisa provar nada para ninguém. Marina percebeu que Rafael havia pensado em soluções práticas. Não estava apenas sendo romântico. Você realmente pensou em tudo isso? Pensei. Porque você vale qualquer mudança, qualquer ajuste que tenhamos que fazer. Marina olhou para aquele homem poderoso ajoelhado na frente dela, vulnerável e sincero, oferecendo reorganizar sua vida por ela. E soube que, apesar de todos os medos, não podia deixá-lo ir. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar. O sorriso que Rafael deu poderia iluminar toda a cidade. O sorriso de Rafael foi seguido por um beijo suave e cheio de alívio. Quando se separaram, ele descansou a testa na dela. Obrigado por confiar em mim, murmurou ele. Obrigada por lutar por nós, respondeu Marina. Então, disse Rafael se levantando e estendendo a mão para ela, que tal conhecermos Petrópolis? Tenho uma história para te contar sobre uma casa muito especial. O trajeto até Petrópolis foi uma revelação. Rafael dirigia relaxado, contando histórias de sua infância, mostrando um lado pessoal que Marina intuía que poucas pessoas conheciam. Eles pararam em uma padaria local para comprar pães de açúcar. Tradição obrigatória, ele explicou. E Marina riu ao ver como ele era reconhecido e cumprimentado calorosamente pelos moradores. Você vem aqui com frequência? Todo fim de semana que posso. É o único lugar onde consigo realmente descansar. A casa da família Almeida ficava em uma área nobre da cidade histórica, mas não era ostentosa como Marina havia imaginado. Era uma construção antiga, elegante e aconchegante, rodeada por jardins bem cuidados e com uma vista deslumbrante das montanhas. É linda, disse Marina, genuinamente impressionada. Era o refúgio da minha avó. Ela dizia que algumas casas têm alma, e esta definitivamente tem. Rafael a levou para um tour pela propriedade. Cada cômodo tinha uma história, cada foto uma memória. Marina se sentiu tocada pela confiança que ele estava depositando nela ao dividir esse lado íntimo de sua vida. E aqui, disse Rafael, abrindo a porta de um escritório com estantes repletas de livros antigos, é onde meu avô escrevia as cartas de amor para minha avó quando tinha que viajar a negócios. Marina observou a mesa de madeira maciça, os tinteiros antigos, as fotografias em preto e branco nas paredes. Eles foram felizes? Muito. Ficaram casados 52 anos. Minha avó sempre dizia que o segredo era nunca ir dormir brigarados e sempre lembrar por que se apaixonaram. Sábias palavras. Ela tinha muitas teorias sobre amor. Rafael se aproximou de Marina, envolvendo-a pelos ombros. Uma delas era que quando você encontra a pessoa certa, você sabe imediatamente. Não há dúvidas, não há questionamentos, só há certeza. Marina se virou nos braços dele. E você acredita nisso? Não acreditava, disse Rafael, inclinando-se para beijá-la. Até quinta-feira. O beijo foi diferente dos anteriores, mais profundo, mais seguro, carregado da promessa de que haviam escolhido enfrentar juntos qualquer obstáculo. Quando se separaram, Rafael pegou a mão dela. Vem, quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até a varanda dos fundos, onde havia uma mesa posta para almoço com vista para as montanhas. Quando você planejou isso? Ontem, depois que confirmou o encontro. Achei que seria o lugar perfeito para nossa primeira refeição oficial como o que somos agora. E o que somos exatamente? Perguntou Marina com um sorriso travesso. Rafael ficou sério por um momento. Somos duas pessoas que decidiram que vale a pena lutar pelo que sentem. E eu espero que, com o tempo,
Sejamos muito mais. O almoço foi preparado pela governanta da casa, Dona Conceição, que claramente adorava Rafael e fez questão de caprichar na refeição. Eles comeram bobó de camarão, feijão tropeiro e doce de leite caseiro, conversando sobre tudo e sobre nada, simplesmente curtindo a companhia um do outro. Rafael, disse Marina enquanto tomavam café, precisamos estabelecer algumas regras para segunda-feira. Que tipo de regras? No escritório, somos apenas chefe e funcionária. Nada de olhares especiais, nada de favorecimentos óbvios, nada que possa alimentar mais fofocas. Rafael assentiu. Concordo. E Marina, quero que saiba que sua ida para o Japão foi decidida puramente por mérito. Os japoneses ficaram impressionados com seu trabalho antes mesmo de eu intervir de qualquer forma. Obrigada por esclarecer isso. Fazia diferença para mim. E faz diferença para mim que você se importe com isso. Mostra o caráter da mulher por quem estou me apaixonando. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que qualquer um dos dois mencionava amor, mesmo que indiretamente. Apaixonando? Repetiu Marina suavemente. Desculpa, foi muito cedo para dizer isso? Marina se levantou de sua cadeira e foi até ele, sentando em seu colo. Não foi cedo, porque eu também estou me sentindo assim. O resto da tarde passou como um sonho. Eles caminharam pelos jardins, Rafael contou mais histórias de família, e Marina compartilhou memórias de sua infância em Nova Friburgo. Havia uma facilidade entre eles que surpreendia a ambos, como se já se conhecessem há anos. Quando o sol começou a se pôr, Rafael sugeriu que voltassem ao Rio. Não quer que eu fique? Perguntou Marina, brincando com os botões da camisa dele. Quero muito, respondeu Rafael, beijando sua testa. Mas quero fazer isso direito. Quero que você tenha certeza absoluta de cada passo que damos. E se eu disser que já tenho certeza? Rafael a estudou por um momento, vendo a sinceridade em seus olhos. Então fica, disse ele simplesmente. Marina sorriu. Fica eu. Naquela noite, sentados na varanda sob as estrelas de Petrópolis, Marina soube que sua vida havia mudado para sempre. Não seria fácil. Ainda teriam que lidar com comentários, olhares e julgamentos. Mas olhando para Rafael, vendo a forma como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, Marina soube que tinha feito a escolha certa. Em que está pensando? Perguntou Rafael, notando sua expressão pensativa. Que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando menos esperamos. E que talvez, só talvez, eu seja mais corajosa do que pensava. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Nós somos mais corajosos do que pensávamos, corrigiu ele. E sob o céu estrelado da cidade imperial, Marina e Rafael começaram oficialmente a escrever sua história juntos.